Plutão, o planeta anão que desafia as regras do Sistema Solar. O pequeno e misterioso Plutão. Plutão já foi considerado o nono planeta do Sistema Solar. Mas em 2006, a União Astronômica Internacional rebaixou seu status para o planeta anão, uma decisão que causou polêmica entre cientistas e o público. Mas o que faz de Plutão um corpo tão intrigante? Apesar de pequeno, ele guarda segredos que desafiam nossas ideias sobre planetas, atmosferas e até mesmo sobre a possibilidade de vida nos confins gelados do Sistema Solar. Então, prepare-se para uma viagem de bilhões de quilômetros até o coração do cinturão de Kuiper para explorar tudo o que sabemos, e o que ainda estamos tentando entender, sobre Plutão. Distância e órbita. Uma dança complexa com Netuno. Plutão está a cerca de 5,9 bilhões de quilômetros do Sol, ou seja, aproximadamente 39 vezes a distância entre a Terra e o Sol, 39 unidades astronômicas. Uma viagem de foguete até lá levaria algo em torno de 9 a 12 anos, dependendo da trajetória e da tecnologia usada. Mas o mais curioso é sua órbita. Diferente dos planetas clássicos, que orbitam o Sol em trajetórias relativamente circulares, Plutão segue uma órbita altamente elíptica e inclinada em relação ao plano dos outros planetas. No seu ponto mais próximo, periélio, ele chega a cerca de 4,4 bilhões de quilômetros do Sol. No ponto mais distante, afélio, essa distância chega a 7,3 bilhões de quilômetros. Além disso, Plutão possui uma relação orbital de ressonância de 3:2 com Netuno. Isso significa que, para cada 3 órbitas de Netuno, Plutão completa 2. Esse equilíbrio gravitacional impede que os dois corpos colidam, mesmo com suas órbitas cruzando em alguns pontos. Composição e estrutura. Gelo, rocha e um coração gelado. Plutão é uma mistura de gelo e rocha. Seu diâmetro é de aproximadamente 2.377 quilômetros, menos da metade do tamanho da Lua. Cerca de 70% de sua massa é composta por rocha, e os outros 30% são compostos por vários tipos de gelo, como nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Mas o mais impressionante é a presença do Sputnik Planitia, uma enorme bacia de gelo em formato de coração, que cobre quase metade de sua superfície. O Sputnik Planitia é feito principalmente de gelo de nitrogênio e tem um sistema de convecção geológica, onde o gelo flui lentamente devido ao calor interno de Plutão. Isso indica que Plutão pode ter uma camada de água líquida escondida sob sua crosta congelada. Atmosfera. Fina, mas complexa. Sim, Plutão tem uma atmosfera, mesmo que tênue. Durante seu periélio, o calor do Sol faz com que o gelo de nitrogênio, metano e monóxido de carbono na superfície sublime, formando uma fina camada gasosa em torno do planeta. Essa atmosfera é composta principalmente por nitrogênio, 98%, com traços de metano e monóxido de carbono. A pressão atmosférica é extremamente baixa, cerca de 1/1000 da pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. Mas o que chama a atenção é a presença de nebulosas azuis causadas por partículas orgânicas chamadas tolinas, que se formam quando a radiação solar quebra o metano na atmosfera. À medida que Plutão se afasta do Sol, sua atmosfera começa a congelar e cair na superfície como neve, literalmente um ciclo de gelo atmosférico. Geologia e superfície. Montanhas de gelo e vulcões de nitrogênio. A superfície de Plutão é extremamente variada. Ela conta com montanhas de gelo, algumas com até 3.500 metros de altura, compostas de gelo de água tão dura quanto rocha. Planícies geladas, como o Sputnik Planitia, que é formada por gelo de nitrogênio em constante renovação. Cânions e rachaduras, prejuízos de atividade geológica causados por processos internos. Possíveis criovulcões. Plutão pode ter vulcões que expelem gelo de água misturado com amônia e metano em vez de lava. Em 2015, a sonda New Horizons capturou imagens de Plutão que mostraram detalhes impressionantes dessa geologia específica. Os dados ainda estão sendo detalhados, mas tudo indica que Plutão é um corpo geologicamente ativo, algo totalmente inesperado para um planeta não tão distante e gelado. Sistema de luas, Caronte e companhia. Plutão possui 5 luas conhecidas. Caronte, a maior delas, com aproximadamente 1.200 quilômetros de diâmetro, quase metade de Plutão. A interação gravitacional entre Plutão e Caronte é tão forte que ambos orbitam um ponto comum no espaço, tornando Plutão e Caronte um sistema binário. Nix, Hidra, Cérbero e Estige são luas menores e irregulares que orbitam o sistema Plutão-Caronte de maneira assustadora e caótica. Curiosamente, como as luas de Plutão têm órbitas altamente excêntricas e inclinadas, o que sugere que elas podem ter sido capturadas por Plutão em algum ponto de sua história. Plutão pode sustentar a vida? Se Plutão tem um oceano marinho, poderia haver vida microbiana ali?
O calor gerado pelos processos de maré e pela permanência de elementos radioativos poderia manter água líquida sob a crosta de gelo. Além disso, compostos orgânicos e moléculas complexas já foram detectados em sua superfície. Se existisse vida em Plutão, ela provavelmente estaria confinada nessa espessura do oceano, vivendo em condições extremas semelhantes às das fontes hidrotermais nos oceanos da Terra. Curiosidades rápidas sobre Plutão. Plutão tem uma rotação retrógrada. Ele gira de leste para oeste, assim como Vênus. Um dia em Plutão dura aproximadamente 6,4 dias terrestres. Plutão foi descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh. Ele recebe apenas cerca de 0,06% da luz solar que a Terra recebe. A temperatura média em Plutão é de aproximadamente menos 229 graus Celsius. O pequeno gigante do Sistema Solar. Plutão pode ter perdido o status do planeta, mas definitivamente não perdeu sua relevância. Sua órbita única, atmosfera misteriosa, atividade geológica e a possibilidade de um oceano fazem de Plutão um dos corpos mais intrigantes do Sistema Solar. À medida que novas missões foram planejadas, Plutão pode revelar segredos que vão desafiar ainda mais nosso entendimento sobre os confins gelados do Sistema Solar. Então, será que Plutão voltará a ser chamado de planeta um dia? Só o tempo e a ciência dirão. Gostou dessa viagem intrigante pelo planeta Plutão? Então deixe seu like, compartilhe e não se esqueça de comentar o que você acha do nosso eterno nono planeta.